Olá, meu nome é Maria Helena. Eu sou uma das colaboradoras do canal Saúde Bem Cuidada. É um prazer ter você aqui. Antes de continuar assistindo ao vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Fazendo isso, você não vai perder os próximos vídeos. É agora. O mundo se pergunta: estamos mais próximos da cura da AIDS? Uma doença quase 100% fatal. Assim era a AIDS no começo dos anos 80. Um diagnóstico positivo para o vírus HIV era praticamente uma sentença de morte. Os números alarmantes da doença. Os médicos estão assustados com o aumento dos casos de AIDS. Em 2019, as notícias são bem melhores. Esta semana, numa das revistas científicas mais importantes do mundo, e num congresso em Seattle, nos Estados Unidos, foi anunciada a cura de um paciente com o HIV. Este brasileiro estava na conferência. Foi uma apresentação bastante impactante. Nossa expectativa daqui para frente na busca de um tratamento melhor e da cura dessa doença. É apenas a segunda vez na história em que o paciente fica livre do HIV. A primeira foi há 12 anos, mas desde então... Você tentou várias outras vezes, mas infelizmente até agora as outras tentativas fracassaram. Porque é um procedimento extremamente agressivo. Você tem que ter um paciente que vive com HIV, que está em tratamento, que tem uma doença hematológica, um câncer hematológico. No caso anunciado esta semana, o câncer hematológico, ou seja, câncer do sangue, era um linfoma, num paciente que também tinha o HIV. O que se fez foi um transplante de medula óssea para curar o linfoma e que acabou curando também a AIDS. No transplante, os médicos primeiro retiram a medula óssea de um doador. Depois, num procedimento muito agressivo, destroem o sistema imune do receptor. Você mata com a quimioterapia ou radioterapia. Então você não retira, você destrói. A medula do doador é então injetada no receptor. Você tem que destruir todas as células da medula óssea para você transplantar as novas células. Mas como esse tratamento funcionou para eliminar o câncer e o HIV? Vamos lembrar como o vírus age. Quando o HIV entra no corpo, ele ataca as chamadas células CD4. Elas servem para defender o nosso organismo contra doenças. O vírus precisa primeiro se encaixar num lugar bem específico chamado receptor. Ao grudar nesse receptor, o HIV consegue invadir a célula CD4 e vai transferindo o material genético dele, vírus, para a célula invadida. A célula CD4, que antes defendia o organismo, agora se transforma numa fábrica de vírus. E pode fabricar tantos, mas tantos, que acaba se destruindo. Com menos células CD4, o paciente enfraquecido fica sujeito a muitas doenças, que podem até matar. Mas algumas pessoas já nascem com uma mutação genética que protege contra o HIV. Porque a célula CD4 dessas pessoas não tem uma parte dos receptores onde o vírus se liga. Então, ele não consegue invadir as células. E não há contaminação. Essa foi a chave para o tratamento anunciado esta semana. O doador de medula tinha a mutação natural que protege contra o HIV. Funcionou, mas não é fácil. Você precisa achar um doador para essa pessoa que seja compatível. E dentre os compatíveis, tem que achar um que tem essa mutação, que ocorre em menos de 1% da população. A equipe inglesa que esta semana publicou a pesquisa, chefiada pelo médico Ravi Gupta, encontrou esse doador tão raro. O Dr. Gupta está em Londres e vai conversar com o Fantástico pela internet. O paciente tinha linfoma, passou por vários tratamentos, mas o câncer sempre voltava. Decidimos fazer o transplante de medula. Como nossa equipe já conhecia o caso do Timothy Brown, procuramos um doador que tivesse aquela mesma mutação. Demos sorte, encontramos. Timothy Brown, citado pelo Dr. Gupta, foi o primeiro paciente curado do HIV, em 2007. Brown, além do HIV, tinha leucemia e também recebeu uma medula com a proteção natural contra o vírus da AIDS. Está vivo até hoje e falou esta semana no Congresso de Seattle.
Meu caso prova que o HIV pode ser curado. No mundo, cerca de 37 milhões de pessoas têm o HIV. Só no Brasil, são 900 mil. Quem tem acesso ao chamado coquetel de remédios, normalmente preserva a qualidade de vida. Tomam um remédio, 1, 2 ou 3 comprimidos por dia, conseguem controlar a multiplicação do vírus, a defesa é preservada ou se recupera. A questão é que o coquetel deixa o vírus da AIDS dormente, mas não elimina de vez. Não tem um único paciente meu que vive com HIV que eu não me pergunta quando é que vamos ter a cura, porque a doença ainda é muito cercada de estigma. Por isso, o estudo divulgado esta semana animou pacientes do mundo todo. Nossa, que maravilha, ele tratou o linfoma e se livrou do HIV, porque não é uma doença fácil. Eu estou diante de uma pessoa aqui em São Paulo que é um caso bastante parecido com o da Inglaterra. É uma pessoa que tem o HIV e descobriu recentemente que tem linfoma também. O HIV eu tenho desde 2007, são 12 anos. Quando você descobriu que você tinha linfoma? Eu descobri em agosto do ano passado. Achei interessante essa proposta da gente estar realizando isso, não sei, no futuro, aí quem sabe, né? Os estudos avançam. O que será que está acontecendo de mais moderno na medicina para o combate ao HIV? Uma linha de pesquisa importante: extrair células de defesa do paciente, alterar o DNA delas e depois injetar de volta. Modificar elas com engenharia genética e aí o vírus não entra mais e devolve para a pessoa. Outra área promissora: a terapia celular. Alguns anticorpos foram recentemente descobertos que têm capacidade de grudar no vírus e neutralizar ele com alta potência. Em 38 anos de epidemia, a ciência progrediu muito. Mas quem tem o vírus espera ainda mais. O ideal seria a cura, me livrar da medicação. Cada novo estudo publicado é um passo nessa direção.